Boa noite, espero encontrá-los todos bem. Estamos iniciando mais uma live da ONG Prematuridade.com. A live de hoje vai tratar uma temática muito importante que traz as questões relacionadas às perdas neonatais. Temos conosco a Cristiane Soares, que vai trazer um pouco da sua experiência, um pouco das suas vivências e também como ela fez para se reinventar após perdas e muitas outras coisas que foram acontecendo na vida dela. Sejam todos muito bem-vindos. Façam as suas perguntas, entrem em contato e tudo que estiver ao nosso alcance, nós estaremos trazendo de informações a você. Vou chamar nossa super convidada, então. Boa noite, Cris. Boa noite, Aline. Boa noite a todos que estão online aí na nossa live. Super feliz com a tua presença, né? Que bom poder contar contigo nesse momento, né? Poder compartilhar um pouquinho, ouvir um pouquinho da tua história, né? E a gente poder conversar um pouquinho a respeito de como tu passaste por tudo isso e te reinventaste, né? Frente a tudo que tu viveste. Temos também junto da nossa live de hoje a Tati, que é da ONG A Madalena, a ONG que faz um trabalho sensacional em âmbito nacional com as questões relacionadas às mães enlutadas. Então, ela deve estar entrando daqui a pouquinho, assim que ela estiver conosco, eu já chamo ela também para o bate-papo. Participe, faça suas perguntas. Quem ainda não conectou, chame os seus amigos, estejam com a gente nesse momento super especial. Nós precisamos falar acerca de luto. Cris, conta um pouquinho aí pra gente sobre a tua história, conta pra gente como foi para ti, né, todas essas vivências que tivestes, por favor. E seja muito bem-vinda e muito obrigada. Eu, mais uma vez, que agradeço. Espero nessa live poder contribuir, somar com todas as mamães que vão estar assistindo, que estão assistindo agora, ou vão vir assistir depois. A nossa extensão é quando a gente compartilha de uma história, principalmente no momento em que a gente está compartilhando nossas perdas, os nossos momentos de vulnerabilidade, fragilidade, realmente para que isso possa incentivar, motivar, fortalecer outras mulheres, né, que venham a passar ou que já passaram por algo parecido com a nossa história. Minha experiência, ela é muito materna, a minha vida, a minha história de vida e tudo que veio depois das minhas experiências com a maternidade mostram o quanto a minha vida está atrelada ao maternar. E eu vou tentar contar para vocês a minha história da maternidade, que já começou aos 24 anos com uma prematuridade. Eu fiquei gestante aos 24 anos, minha primeira gravidez do meu filho Natan, e fiz todo o pré-natal. Fiz todo o acompanhamento, estava dando tudo perfeitamente bem ao longo da minha gestação e todo o acompanhamento do meu pré-natal, fiz todos os exames necessários, e às 30 semanas eu já comecei a entrar em trabalho de parto, tá? E aí, todo aquele protocolo de repouso absoluto, de não poder fazer absolutamente nada, seguir todo o protocolo para que pudesse levar essa gestação um pouco mais para frente, né? Para que ele fosse mais saudável, que ele tivesse com maturação, com muito mais maturação para nascer, enfim. E o que aconteceu, gente? Eu tive um histórico de polidrâmio, um excesso de líquido amniótico, que ninguém descobria por que estava acontecendo. Eu estava com uma curvatura gestacional acima da idade gestacional que eu estava. Baixei ao hospital, fizeram uma série de exames e não descobriram o porquê que eu estava com esse excesso de líquido amniótico. Eu, mamãe, primeira viagem, 24 anos, totalmente perdida, não tinha nem ideia do que poderia estar acontecendo naquele momento. Então, se normalizou, fui encaminhada para casa para seguir o protocolo de repouso absoluto. 34 semanas, minha bolsa rompeu em casa,
E para mim, então, 34 semanas para 30, já tinha ganhado 4 semanas para uma mãe de prematuro. Isso cada semana é uma grande vitória. Eu estava bem confiante, meu filho já tinha alcançado 2 quilos, aproximadamente, um pouco mais. Então, eu saí de casa para ganhar meu filho. Sabia que ele tinha aí esses cuidados de prematuridade, mas até então, para mim, nunca o desfecho que aconteceu, que chegou, era o desfecho que eu poderia passar na minha cabeça ou imaginar que eu poderia estar vivendo. Cheguei no Hospital Militar de Porto Alegre, que é onde a minha família mora, dei entrada com bolsa rota, prematuro, Hospital Militar não tinha neonatal, fui encaminhada para a PUC. Cheguei na PUC de Porto Alegre, baixei e ali fiquei, gente. Fiquei eu não sei nem como eu posso mencionar isso. Um trabalho desumano da parte da obstetrícia. Tive uma experiência muito infeliz por parte de todos os funcionários, um abuso sofrido ali foi algo que ficou muito marcado e que depois refletiu em outros momentos da minha vida, que eu vou contar para vocês. E o meu filho, eu entrei às 11 da manhã na PUC, meu filho nasceu às 20h14, e nesse tempo eu estava com bolsa rota e 0 dilatação. Então, eu fui para a ocitocina e fiquei naquela salinha até o meu filho coroar e praticamente eu ter o parto na salinha de espera. Foi realmente uma experiência muito triste para aquele momento. Meus familiares, em momento algum, foram avisados. Entrei para o bloco, tive meu filho de forma natural, e logo que ele nasceu, ele já foi tirado de mim, não o vi mais até o outro dia. Fiquei sem notícias do meu filho a noite inteira. Ninguém sabia me dar uma informação do que tinha acontecido. Resumindo, no meu pré-natal não foi solicitado o exame de ecocardiograma. Não era, na época, obrigatório, como hoje é. E o meu filho tinha uma cardiopatia congênita, incompatível com o nascimento do jeito que foi, muito menos de parto natural. Ele tinha uma transposição de vasos, e meu filho não chegou a 24 horas de vida. Eu entrei gestando e saí diretamente para uma capela para velar o meu filho, sem nem saber o que tinha acontecido. Então, eu já comecei a maternidade com essa experiência, tá? E para mim, a reconstrução de tudo isso foi muito dolorida, 24 anos, cheias de planos, meu filho, voltar para casa, quarto montado, tudo que eu tinha planejado para viver com o meu filho, tudo que a gente tinha organizado, todas as nossas vidas já atreladas a isso, eu já me sentindo uma mãe, querendo viver o momento que para mim era justo, e já comecei a maternidade com essa perda irreparável de um filho. Demorei bastante tempo para criar coragem de novo para maternar. Tive muito medo, não descobriram o diagnóstico, por que tinha acontecido isso. Lembro que no pré-natal eu trabalhava numa clínica de diagnóstico por imagem e eu solicitei para minha médica ginecologista obstetra esse exame. E ela disse que era para mim ficar mais tranquila, que não era para mim ficar me preocupando tanto com esses exames, porque eu estava muito ansiosa com a minha gestação. E que eu não tinha problemas cardíacos, e nem o meu marido tinha problemas cardíacos, e nem tinha por que eu estar com essa preocupação. E que fazer exames demais poderia, sim, prejudicar o meu filho. Não a falta de exames, que não eram previstos e nem obrigatórios. O que a gente vai fazer no momento desse? A gente pode, no primeiro momento, ficar cheia de si. Se eu tivesse feito o exame, se talvez eu tivesse feito meu pré-natal em outro lugar, se o meu filho tivesse nascido sabendo que ele tinha uma cardiopatia e tivesse feito um parto programado e planejado para aquele problema que ele tinha, meu filho teria sobrevivido? Teria tido um desfecho diferente? O despreparo de toda essa equipe que estava lá atendendo
e que tornou toda essa experiência ainda mais dolorosa no momento em que eu estava me sentindo fragilizada por estar ali em trabalho de parto, poderia ter amenizado a dor e o trauma de toda essa perda? São inúmeras perguntas que a gente faz de como teria sido, como poderia ter sido diferente. E hoje, gente, eu tenho um entendimento de que, infelizmente, a gente não tem como saber como foi e nem devemos pensar como foi. Eu tive cada pessoa num momento desses se atrela a algo. E eu fui muito firme na espiritualidade, que já era algo que eu trabalhava na minha vida. Então, para mim, tinha que ser assim. Era um anjo iluminado que veio na minha vida, que tinha esse tempo para cumprir, e que eu fui uma mãe escolhida, e que foi tudo muito lindo de ter vivido esse momento de espera com ele. Eu, logo depois, fui diagnosticada infértil, impossibilitada de gerar filhos. Fiquei 5 anos na tentativa, então, depois de uma mãe de prematuro, eu fui uma mãe tentante de inúmeros testes de gravidez, inúmeras expectativas, inúmeros exames negativos, e com uma frustração muito grande, porque eu tinha vivido a maternidade, e eu tinha chegado tão perto de estar com meu filho, e de repente eu não mais podia gerar filhos. Então, a medicina foi muito enfática nesse diagnóstico. Eu fui em inúmeros outros médicos e todos constatavam que eu não mais ovulava, eu já não menstruava, eu tentei tudo que vocês podem imaginar. E quando eu consegui engravidar, depois de 5 anos e alguns meses, eu fui a 9 semanas e perdi. Tive um aborto espontâneo. Dei mais um tempinho, engravidei de novo. E com 12 semanas eu perdi o meu bebê. Eu já estava na 3ª gestação, mas em nenhum momento deixei que a fé me tirasse a esperança da maternidade. Naquela época, muitas das minhas amigas buscavam carreiras incríveis, buscavam outras coisas, fazer intercâmbio, fazer uma infinidade de coisas. E eu queria maternar, eu queria ser mãe, eu queria ter os meus filhos. E tudo era tão incompreensível para as pessoas, porque às vezes a gente não agradece as coisas mais básicas. Parece tão fácil a gente decidir ter um filho, engravidar, ele nascer e construir uma família e ver esse filho crescer, que as pessoas, normalmente, quando conseguem tomar essa decisão de ter filhos, elas não conseguem imaginar a dádiva que é a gente poder gestar, dar à luz, ver os nossos filhos crescerem, construir as nossas famílias. Então, todo esse período de 5 anos e alguns meses em que eu tive o meu prematuro e que eu tive minhas 2 perdas gestacionais, em nenhum momento eu desisti, mesmo diante de todos os diagnósticos de que eu seria mãe. Muitas pessoas na volta já não acreditavam mais. Inclusive, todos os momentos existiam pessoas que tentavam amenizar esse sentimento, como se fosse uma proteção das pessoas que nos amam. Às vezes as pessoas não querem que a gente sofra e elas tentam nos proteger de alguma forma. Mas, com 5 anos e meio, eu engravidei novamente. E a minha filha veio, fui a 42 semanas de gestação, de uma criança incrível, de uma luz maravilhosa, que foi a contemplação de toda a minha existência e de toda a minha confiança e fé em Deus. A criança mais maravilhosa que podia existir nessa face da terra, Deus enviou para mim. E a minha filha nasceu maravilhosa no estado de São Paulo, no dia 17 de agosto de 2011, e me fez a mulher mais feliz desse mundo aos 31 anos de vida. A minha filha, com 3 anos e meio, fez uma viagem comigo, porque eu sou voluntária de muitas atividades sociais. E nesta em questão, que a gente veio viajando de carro, era a favor da Liga do Combate ao Câncer, né, do IMAMA de Porto Alegre. E próximo, 40 minutos da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, eu me acidentei num dia de chuva. Meu carro acaplanou
e acabou batendo no guarda-reio, atravessou a pista, e entrou entre uns eucaliptos, e a coluna do carro foi diretamente na têmpora da minha filha. E a minha filha morreu nesse acidente. E, mais uma vez, eu me vi num desafio muito grande de ter o entendimento dos desígnios de Deus. Mais uma vez, eu tive que acreditar muito na minha fé e ter muito discernimento e entendimento para poder entender tudo aquilo que Deus está fazendo com que eu experimentasse na minha vida. E eu lembro que quando eu estava lá nesse acidente, quando eu percebi que a minha filha estava partindo, eu lembro muito, muito claro que eu olhei aos céus com ela no colo e perguntei para Deus o que era o sinal, o que eu tinha que aprender, e que se ele tivesse mais uma vez levando um filho meu de forma prematura, porque ela tinha uma vida inteira pela frente, uma criança maravilhosa, uma menina doce e linda, que se ele estava levando mais um filho meu de volta aos céus, para o seu colo, porque os filhos são empréstimos, Deus nos empresta essas almas maravilhosas para a gente. Os nossos filhos são do mundo, são de Deus, a gente cria, ama, eles criam asas e vão viver a vida deles. E outros voltam para os braços do Pai antes mesmo do que a gente imagina, e a gente não está preparado em nenhuma idade para se despedir de um filho. E eu pedi para Deus que se ele estivesse levando mais um filho meu de forma prematura, que eu jamais na minha vida iria questionar o porquê disso, mas que ele não deixasse que faltassem forças para mim continuar, porque eu não queria desistir. Eu não queria desistir da vida, eu não queria desistir das coisas que eu acreditava, eu não queria desistir da maternidade. E logo depois que eu tive minha filha, eu logo já quis ter outro filho. A gente continuou bem claro que todo esse tempo de maternidade eu não usei contraceptivo nenhum. Eu sempre tive muito aberto ao meu coração, aos filhos que Deus quisesse me enviar. E nesses 3 anos e 2 meses da minha filha, eu não tive nenhum uso de contraceptivo para prevenir. Para mim, seria uma linda e maravilhosa surpresa se eu pudesse ter mais de um filho. E eu não consegui mais engravidar depois da minha filha. E logo depois do acidente, eu fui tomada por uma força muito grande de gratidão. E o primeiro pronunciamento, nessa época, eu já tinha uma visibilidade muito grande no Facebook, através da minha história de fé, por ter acreditado, por ter sido uma mãe tentante, que as pessoas acompanhavam, quando as pessoas mais nem acreditavam que eu ia engravidar, eu engravidei dela. Ela era a prova mais linda, mais perfeita e mais genuína do amor de uma mulher em querer ser mãe. Ela era a maior prova da fé aos olhos de todo mundo, de que sim, é possível a gente acreditar e as coisas acontecerem na vida da gente. E ela veio, ela nasceu, Deus me deu, botou ela dentro de mim, eu gerei. Mas eu nunca imaginei que depois disso eu ia perder ela. E logo depois de tudo isso, de pedir a força de Deus para ter esse entendimento do porquê tá passando novamente por isso? Por que estar me despedindo mais uma vez? Por que estar vendo mais uma vez um filho meu numa capela, tendo que me despedir fisicamente, e o quanto isso dói, você saber? Eu ouvi e ouço até hoje a voz dela me chamando, gente. Eu escuto ela, eu sinto ela, a todo momento eu sinto a minha filha. Eu sempre digo que a gente não consegue entender o que existe entre o céu e a terra, né? Eu sinto a presença dela muito forte, eu sinto a energia dela muito forte. E desde o momento que ela partiu, fisicamente dói a gente saber que a gente não vai mais poder pegar no colo, que a gente não vai beijar, a gente não vai poder brincar, a gente não vai poder encostar.
De repente você tem toda aquela rotina de cuidar, de levar no banheiro, de dar banho, aquela correria que muitas vezes a gente fica exausta, mas que é tão bom, que é tão maravilhoso. Hoje eu vejo muitas amigas falando, meu Deus, essa quarentena, eu não aguento mais meus filhos, quando é que vai voltar à escola? Eu fico pensando, gente, fala para elas, agradeçam. Agradeça todos os brinquedos jogados, agradeça toda essa correria, agradeça que estão em casa, agradeça pelo tempo que você tem para curtir o teu filho, abraça, beija, porque a gente nunca acha que vai acontecer isso com a gente. É tudo tão incerto, a vida é tão incerta, as coisas da vida, a gente não tem, a gente está aqui, a gente é vulnerável a tudo. A gente sempre acha que a gente vai ter o amanhã, a gente sempre acha que a gente vai ter a possibilidade de falar, de curtir, de enfim, gente, o que eu quero dizer para vocês? Que no primeiro momento em que eu me coloquei para falar com as pessoas que acompanhavam a minha história, eu fui tomada de um amor e de uma gratidão tão grande, uma gratidão que me sufocava, gente. Eu queria agradecer por ela ter me escolhido, por ter gerado, por ter me tornado pessoa melhor depois que ela viveu comigo, por ter sido escolhida por essa menina. Ela era fora de série, ela tinha 3 anos, entendia do amor, ela entendia de relação, ela era genuína, ela me ensinou tantas coisas maravilhosas, ela mudou tanto a vida das pessoas que estavam na nossa volta quando ela chegou. E essa gratidão me consumiu, gente. Eu não vou dizer para vocês que eu não teve dias que eu chorei. Eu fui no fundo do poço, virei farelo, chorei, sofri, mas em todos os momentos eu pedi muito a força de Deus. E eu pedi mesmo, pedia, pelo amor de Deus, agora me dá uma força, eu não consigo nem levantar. E aquela força vinha. E eu me levantava e me restabelecia. 5 semanas depois do meu acidente, de forma milagrosa, de forma a maior prova de amor de Deus por mim. Eu tinha engravidado um dia antes do meu acidente. Isso, gente, não é a maior prova de amor de Deus por mim. Eu não sei mais nada. Um dia antes de eu pegar aquela estrada e viajar, eu tinha saído com meu marido para jantar. Porque eu ia viajar com ela, ele ia ficar, a gente saiu para jantar e acabamos estendendo o nosso jantar. E eu engravidei um dia antes do meu acidente. O que eu vou dizer para vocês, gente? Eu vou dizer que a fé é algo surreal. Que o amor de Deus por nós é algo surreal. Que a gratidão no coração da gente é incrível. Sem antes saber que eu estava grávida, eu agradeci todos aqueles momentos, sem nem imaginar que algum dia eu poderia de novo ter filhos. E a minha fé me levantou, a minha fé me posicionou, a minha fé movimentou a minha vida e a vida de todas as pessoas que estavam na minha volta, porque as pessoas conseguiram mais uma vez ver o poder de Deus na vida da gente. E hoje eu digo para as pessoas que me seguem e para as pessoas que acompanham a minha vida, que Deus foi ainda mais lindo, porque antes da minha filha, uma semana antes da minha filha fazer 1 aninho, eu descobri que eu estava grávida de novo. Hoje eu tenho 2 menininhas, a Laura e a Luísa, que são os amores da minha vida, e que onde elas passam, gente, todo mundo vê o amor e o cuidado de Deus por mim, porque eu não podia mais gestar, eu não podia mais ter filhos, e Deus, em sua infinita bondade, um dia antes do meu acidente, me deu a oportunidade de ser mãe novamente. Sendo que 3 anos e 2 meses que ela estava aqui, eu não consegui engravidar. E o mais impressionante, uma semana antes da minha filha partir, ela chegou na cozinha e perguntou para o pai dela: papai, onde está minha irmãzinha? E ele perguntou: como assim? Que irmãzinha? A que está na barriga da minha mãe, que vai chegar. Eu não estava grávida ainda.
E a gente não entendeu absolutamente nada do que ela estava falando naquele momento. E uma semana depois ela partiu. E na mesma semana que ela partiu, eu tinha engravidado. Eu descobri um mês e uma semana depois do meu acidente. E foi algo milagroso. Eu não sei explicar para vocês. A única coisa que eu sei dizer para vocês é que o amor de Deus é incrível. E que Ele opera milagres na vida da gente. Eu não falo, Aline, de religião. Eu não falo nada de religião. Eu falo de um Deus de amor. De um Deus que sabe tudo o que a gente está passando. De um Deus que não desampara. De um Deus que conhece o nosso coração. Que sabe o que é melhor para a gente. Um Deus que opera milagres onde ninguém mais acredita. Ninguém mais acreditava. E hoje as pessoas veem as minhas duas meninas, a Laura e a Luísa, 1 ano e meio de diferença de idade, que reconstruíram a minha vida, enfatizaram ainda mais a minha fé, porque sem saber que elas iriam existir ainda na minha vida, eu já tinha me posicionado numa atitude de gratidão a Deus por ter tido a oportunidade de ter meus filhos. A Luísa, pelo acidente, por tudo que eu passei, eu tive 70% de descolamento de placenta. Foi uma gravidez muito difícil, onde eu sentia muitas dores no corpo por conta do meu acidente. Desenvolvi uma diabetes gestacional, mas uma vez eu fui mãe de um bebê prematuro. E eu me coloco no lugar das mães de anjos, eu me coloco no lugar 2 vezes de mães de prematuros, me coloco no lugar de tantas mães de filhos cardiopatas. Me intitulo como mãe de 6 filhos, que são esses 6 filhos que de uma forma ou de outra chegaram até mim. Hoje, com 40 anos, tenho 2 bebês, quando mais ninguém acreditava que eu ainda poderia ser mãe. Eu era a única que ainda confiava. E transformei a minha vida. Hoje eu trabalho justamente com isso. Inspirando, motivando, falando desse amor de Deus para as pessoas, falando do milagre, do acreditar, do se reinventar, do quanto a gente cura, curando outras pessoas. Hoje eu trabalho com palestras motivacionais, sou terapeuta, aprendi ferramentas para me ajudar as pessoas. E curo feminino. Por quê, gente? Porque todas as vezes em que, de alguma forma ou de outra, eu vejo que a minha história, que a minha experiência melhorou, ajudou, cresceu, fortaleceu outra mulher, tudo isso faz parte da minha cura. As pessoas às vezes dizem assim, Cris, você não imagina quanto a tua história mudou a minha vida, quanto eu me sinto inspirada hoje depois de conhecer a tua história. E eu digo, não, foi exatamente o amor de vocês, o tanto de mulher que já acolheu a minha história, tanto de mulher que na época viveu e dividiu a minha dor para que ela fosse mais suportável. Sim, essas pessoas, vocês que estão aqui, que estão de alguma forma acolhendo a minha história, a minha experiência, a minha dor, me ajudam a curar. Então, essa troca, para mim, não tem preço. Quando vocês me convidaram para mim fazer essa live, eu digo, gente, eu estou sempre à disposição para qualquer lugar, qualquer dia, qualquer hora, para mostrar para vocês o quanto o amor, ele muda, ele transforma, o quanto a gratidão faz com que a gente atraia ainda mais coisas boas do universo para a nossa vida, o quanto a gente tem a empatia e o olhar, e o acolhimento da dor de outra mulher, o quanto a gente cresce, o quanto a gente fortalece, e mostrar para vocês o amor de Deus, a fé, o acreditar nos nossos sonhos, acreditar nas coisas que a gente quer de verdade, porque a gente tem um poder muito grande. Gente, a gente é mulher, a gente tem a força de dar a vida. Nós temos a maior força desse mundo, que é de gerar a vida. Então, eu não duvido nada de uma mulher.
Nossa, eu tô. Ai, gente, eu sabia que eu tinha convidado duas mulheres excepcionais. Isso que a Tati ainda nem entrou com a escola de samba dela para mostrar toda a força dela também. Cris, sensacional. Eu conheci a tua história, mas ouvi tu contar a tua história, ouvi todo esse teu amor, né, pelos teus 6 filhos. E é isso, né? Eu acho que essa é uma luta, e eu quero que a Tati fale um pouquinho também pra gente sobre isso. Deixa eu chamar ela aqui. Tati, sua linda! Boa noite! Oi, tudo bem? Tudo! Então, eu estava falando, né, Tati, toda essa força da crise, uma coisa, né, Tati, que tu vem lutando aí, né, que, na verdade, o aborto espontâneo, ele é uma perda, né, Tati? A gente tem que desmistificar isso, a gente tem que mudar conceitos, a gente tem tanta coisa para trabalhar, e eu estou muito feliz por ter vocês duas comigo hoje, para a gente poder começar uma construção apoiar essas mães, e não só as mães, mas quando existe uma perda para a mãe, para toda a família. E Uhum. aí, Tati, eu te convido a falar um pouco, né, a respeito dessa tua luta, que vem muito ao encontro de tudo isso que a Cris nos falou agora, né, tudo isso que ela viveu, e o quanto, com certeza, ela precisou de um apoio em todos esses momentos, e talvez a gente, ainda como sociedade civil, a gente não tinha, Cris, desculpa, a gente não tinha como te abraçar, a gente não tinha como fazer diferente, né? Então, primeiramente, obrigado pelo convite sempre, né? De oportunidade de falar sobre esse tema que é tão importante. E queria falar bem rapidinho sobre o 15 de outubro agora, que está bem oportuno, que é o Dia Internacional da Conscientização sobre Perda Gestacional e NEL, que é tão importante. Então, vou primeiro dar os lembretezinhos para não esquecer, senão eu me emociono e acabo esquecendo, né? Então, 15 de outubro é a onda de luz às 19 horas, que é muito linda, que é para iluminar o globo todo, para lembrar desses bebês que faleceram, né? Cedo demais, porque, enfim, usam o cedo demais, mas para mim não existe uma idade que seja cedo ou tarde. Eu acho que perder um filho em qualquer idade é horrível. Então, se usa a tag onda de luz, tá? Daí eu já quero deixar o convite para dia 15 de outubro agora, às 19 horas, acender uma vela em homenagem a esses filhos que partiram. Até eu estava comentando aqui com a Flá, que a Flá sempre está comigo, Cristine, Cris, se eu puder te chamar de Cris, né? Sim. Eu disse para Flávia, eu me emocionei muito com a tua história, de verdade, de coração mesmo. E daí eu até falei, eu vou parecer uma formiga perto de uma mulher dessa, porque olha, Não, as pessoas não, têm que todas ter uma nós. força interior muito grande, né? Para conseguir. Só a gente que vive sabe o que cada uma vive, né? A dificuldade que é a gente conviver com tudo o que aconteceu. E que fiz umas anotações aqui para mim falar sobre o que tu estava comentando, né? E aí eu anotei sobre a dádiva de gerar, que eu comentei agora. Então eu perdi a Helena com 17 dias de nascida, com sopro cardíaco também, ela uma cardiopatia congênita, ela tinha um sopro, né? E faltou leito de UTI neo. Então, além da morte dela, eu fiquei com essa dor de falta de acesso, né? Essa coisa de injustiça, assim. E foi assim que nasceu ontem. E eu tenho 2 meninos, que eu engravidei 1 ano depois do Elano, que ele vai fazer 7 anos agora, dia 21. E o Hector, que vai fazer 7 meses. Tá com 7 meses. E aí, eu até comentei com a Flá também, quando tu comentou sobre a gente reclamar, sabe? Que não é desvalidar. Eu acho que uma pessoa que não passou pela perda de um filho não tem consciência do que é tu estar reclamando de um monte de brinquedo. Aquilo é importante para ela naquele momento, sabe? Sim. Então, a gente não pode desvalidar. Eu sei por mim também. Que às vezes eu tô, meu Deus, ai, tem toda aquela roupa para lavar, tem isso para fazer. Porque criança dá um trabalhão, é bom, mas dá um trabalhão, né? Dá muito trabalho, né? Mas é sempre bom a gente lembrar o quanto isso é bom. Para a Isso gente aí. Agora eu vou ressignificar no chegar. amor. Isso, eu vou chegar, porque meu gurizinho tá em outro lugar, né? Vou chegar lá, vou dar um beijinho nele, vou dizer, mãe, não vai reclamar mais por uns dias, né? Dos dois. Porque a Mas gente às depois a vezes gente precisa. ama, depois a gente agradece, a Uhum. gente romantiza, mas a gente também sabe o quanto que
que é um desafio, né? Mas a gente sempre se sai bem vitoriosa. Isso aí. E aí eu coloquei aqui também para falar sobre o que a gente não sabe entre céu e terra. Eu também, como tu, acredito num Deus, numa bondade, numa força, uma energia, alguma coisa assim, mas não tem uma religião que eu siga mais especificadamente. Eu acho que tem coisas boas e em vários locais, entendeu? E como é bom a gente ter essa esperança, porque senão eu acho que a gente não ia conseguir sobreviver, né? Ah, tá, mas do Hector que eu ia falar. Então, eu tive deslocamento de placenta na gestação do Hector. E aí eu comentei com meu marido como acontecem coisas, porque a gente fala, eu gerei meu filho, não é a gente que gera. Porque, na realidade, o corpo, ele trabalha sozinho, né? Então, como no dia a dia da gente, como acontece em um dia coisas na gestação, a gente não tem nem noção do tanto que acontece dentro da gente em um dia, né? Para gerar esses bebês. Então, por isso a dádiva da gente poder gerar, que tu comentou, né? E que é tão importante, que eu também queria salientar. Sobre ter ficado uma pessoa melhor, entre aspas, pós-luto, ou depois da pós-morte do filho, né? Tem a Camila Goitacás, ela, não sei se tu conhece, ela escreveu, se vocês conhecem, ela escreveu Até Breve José, que é um livro muito lindo que eu aconselho que leiam, é muito bonito. Ela escreveu em algum local a beleza no luto. E eu sempre comento, a Aline, lembra na outra live que eu comentei, Aline, sobre isso? E eu fiquei muito brava, eu pensei, como que tem beleza no luto? Porque tem estágios que tu vai maturando aquilo, né? Então, no começo, ela é muito difícil, e eu não digo um tempo cronológico, assim, não é 1 ano, 2 anos. Tu vai maturando aquilo e tu vai conseguindo amadurecer dentro de ti. Mas ali tem uma época muito difícil, né? No começo, de desespero, de muita coisa. E foi nessa época que eu li. Eu pensava, não tem como ter beleza no luto. Só que hoje, quando eu olho para trás de toda essa história, porque a Helena morreu em 2012, eu olho para trás dessa história e eu vejo tudo o que a gente conseguiu a partir da morte dela transformar. E Helena significa repleta de luz. Então, para mim, tem muito significado, que é o que as psicos tanto falam, para a gente dar significado, né, para isso. Sim. Então, para mim, esse é o significado. Eu vi a morte de Helena antes de acontecer. Eu falo em poucos locais agora, mas no começo eu falava bastante, né? E eu comentei com meu marido antes, né? E comentei com a minha cunhada. Então, são coisas que a gente não compreende, eu não compreendo por que que eu vi e por que que isso aconteceu, mas eu vi ela no hospital pedindo ajuda primeiro e depois ela morta. E eu não conseguia falar. Eu não conseguia que aquilo saísse da minha boca de tanto medo de ser real, sabe? E daí, isso ela estava com 10 dias. Quando eu vi, ela faleceu com 17. Então, a gente não sabe muito o que acontece entre uma coisa e outra, entre o céu e a terra, que tu estava falando, mas existe alguma coisa. Isso é inegável, né? Não tem como a gente dizer que não. E aqui, tá, e daí é isso que eu ia falar de repleta de luz. Então, ali tá a logomarca dela, da ONG, né? Que é tão bonitinha, que é a amada Helena, que a gente colocou um adjetivo maior que define ela e o nome. E a respeito da troca também, que a Cris falou, como é importante, como a gente se fortalece ouvindo outras pessoas e ajudando. Porque sempre as pessoas dizem pra gente, né? Ai, tu me ajudou tanto, mas elas ajudam tanto a gente também, né? Muito. É porque a gente não sabe se a internet aqui tá rolando bem. Sim, muito importante isso que tu está trazendo, né, Tati? Nessa semana até eu estava realizando uma reunião onde a gente está fazendo uma construção aí, pensando nessas questões relacionadas a perdas, né? Onde eu estava conversando com o Dr. Tavares, que vai estar com a gente na próxima quarta-feira, então falando também a respeito de cuidados paliativos e de perdas, né? Não só gestacionais, mas como nós, profissionais de saúde, né? Como é que a gente recebe a questão da perda, o quanto a gente precisa ser preparado para isso também,
quanto a gente precisa preparar as equipes a fazerem a questão da comunicação, a realizarem o acolhimento, né, a entenderem momentos diferentes de cada um. E aí eu acho que isso tudo, né, Paty, vem em cima do manual que vocês estão escrevendo para profissionais, né? A gente está fazendo essa conversa hoje aqui, não só para compartilhar histórias, mas que a gente possa mobilizar a comunidade civil, os profissionais de saúde, a mudar essa forma de enfrentamento. A Cris disse algo no início que Cris, doeu muito, porque muito tempo dentro de UTI neonatal, seguia os protocolos da instituição, né? Apesar de questionar e não achar que eles estavam certos, aqueles eram os protocolos a serem seguidos. E tu disseste, né? Como pode as pessoas estarem despreparadas? Como é que me acolheram? Na verdade, não acolheram, né? Como é que me atenderam dessa maneira, né? Então, assim, o quanto é importante a gente estar preparando as equipes, falando para as mulheres, que eu acho super importante isso que tu trouxe, né? Eu já não sei se a palavra empoderamento, ela se enquadra nisso, eu acho que é muito mais do que isso, né? É tu realmente ser, né, e poder te apropriar disso tudo do ser mulher, ser mãe, né, e também pensar nos profissionais de saúde, como a gente está fazendo hoje, como a gente pode fazer diferente, sim. E aí, conversando com o Dr. Tavares, Tati, eu falei para ele disse, até um tempo atrás, eu não via a questão de cuidados paliativos e a morte como algo a ser comemorado, né? E aí eu disse, eu fiz uma live com a Tati da ONG Amada Helena e ela me ensinou algo que eu nunca mais vou esquecer. Que houve um nascimento, houve um período em que eu fui mãe durante a gestação e depois da gestação. Então, isso, sim, tem que ser comemorado, né? Então, assim, como a gente precisa ver tudo isso, né, de uma forma muito mais integral, porque a gente, muitas vezes, acha que a gente fatia, né, essas questões e trabalha de forma muito isolada. O que vocês pensam sobre isso, Cris? Olha, a gente colocar aqui a nossa história para as pessoas já mostra que isso não são estatísticas, não são números, nós somos pessoas, nós temos nomes, nós temos história, nós temos uma família por trás esperando essa criança, a gente tem toda uma expectativa, a gente tem sentimentos. Quando se olha sobre esse olhar médico, são estatísticas, são porcentagens, são números. E não somos, aqui tem uma pessoa, tem um sentimento, tem um nome, tem um pai, uma avó, um avô, tios, que estão nessa espera e não é uma espera de 2 semanas, né? A gente movimenta toda a nossa vida para esperar esse filho. Foi completamente despreparada toda a equipe que me atendeu, eu fui transferida por convênio, fui colocada, dei entrada na PUC como SUS, nada contra o SUS, porque por opção minha, ganhei a minha Luísa no Hospital Conceição, num parto humanizado incrível, e que foi incrível mesmo, gente, com cromoterapia, aromaterapia, escaldapé, um carinho, um amor de toda aquela equipe do parto humanizado do Hospital Conceição de Porto Alegre, que foi fora de sério. Então, nada contra o SUS, mas na minha experiência, tá, com a Luísa, mas no hospital da PUC, eu escutei, inclusive, quando eu estava sentindo o meu Natan nascer, já com a cabeça dele na minha mão, as profissionais falando, olha, mãezinha, para de gritar, que quando você fez o teu filho, você não estava gritando, ainda olhou para um outro profissional e disse, elas gritam hoje, mas daqui a 1 ano elas estão aqui de novo ganhando outro filho. Então, num momento desses, que você está ali sem conseguir se defender, num momento que é para ser um momento especial e de amor da tua vida, sem nem imaginar que eu sairia dali com um filho sem vida, eu já tive a pior experiência no meu primeiro parto, na minha primeira experiência com a maternidade. Então, se você quer trabalhar com isso,
que você faça isso por aptidão, por amor, por carinhos, tenha empatia, generosidade, e que exista, sim, um plano de preparação para todas essas mulheres que acabam tendo essa perda neonatal. Porque eu, logo depois que já foi diagnosticado que meu filho era incompatível com a vida, fui encaminhada para um quarto duplo, sendo que a menina que estava lá era menor de idade, estava com um casal de gêmeos, não queria os filhos, não aceitava, não queria amamentar. A família estava tentando fazer com que ela aceitasse as crianças, porque a pessoa que era o pai não aceitou os filhos, então ela também não aceitou. E ela estava ali sem vontade de estar, sem querer amamentar os filhos, e a equipe médica tentando fazer com que ela aceitasse amamentar os filhos, e eu ali, vivendo o meu luto do lado dela, fazendo todo o preparativo para dar alta e enterrar meu filho. Então, todos esses cuidados, essa sutileza, esse cuidado humano da equipe médica é muito necessário. E cuidar, gente, ele é um momento especial para a mulher. Junto no meu bloco ali do corredor, vamos dizer assim, que é cortininhas, num corredor enorme, né? Tinha uma moradora de rua, HIV positivo, do meu lado, ficava o tempo todo falando assim, você vai ter pato seco, tá? Seu filho vai morrer. Ela estava sob efeitos de drogas, enfim, e na rua foi encontrada parindo, foi levada para lá, ficou do meu lado, e ela estava totalmente atordoada, não sedaram, ela estava ali, não acalmaram, largaram ela do meu lado, e ela estava extremamente revoltada com a gravidez e por estar ali, porque elas não gostam de, né, mesmo para ganhar os bebês, enfim, foi uma experiência do início ao fim que foi uma tragédia dentro da PUC de Porto Alegre. E claro que para o meu próximo parto eu tive receio de viver algo parecido com isso, porque a gente fica com muito medo. Não avisaram meus familiares quando ele nasceu, não avisaram o acompanhante que ele podia entrar, minha família nem sabia que ele tinha nascido. Ele nasceu, ele foi para o neonatal, não me avisaram nem o que ele tinha, me botaram num canto onde todas as mulheres já estavam com seus filhos na maca, e eu não estava com meu filho e ninguém sabia me dizer o que tinha acontecido. Eu fui saber, já era de manhã, no outro dia, sendo que eu parei ele 20h14 da noite. Então, é todo um cuidado e um despreparo que faz com que tudo aquilo tenha, além da perda, toda a experiência foi um desastre do início ao fim e tornou a minha perda ainda mais dolorida e me senti ainda mais desrespeitada, com tanto de desamor de profissionais que eu chamava e eles passavam reto, não olhavam. Eu acho que tem que ter, sim, um cuidado, isso é uma coisa que a gente não precisaria nem estar dizendo, quer trabalhar com isso, com saúde, ainda mais com um momento tão sublime, tão especial, o nascimento de uma criança, gente. Eu acho que às vezes as pessoas deixam as coisas ficarem muito banal, muito normal. Tua rotina tá ali, se tu vê todo dia alguém parindo, aquilo ali pode ser a primeira vez de uma mãe, né? E se você, por algum motivo, está passando alguma dificuldade pessoal, não leva isso para o trabalho, isso são coisas básicas que a gente não precisaria nem estar aqui falando, mas que tornou a minha experiência terrível e que me machucou mais ainda, me fragilizou, enfim, gente, eu não espero que isso aconteça com ninguém que entre para gerar, para ver o nascimento do seu filho. Então, essa questão, assim, de cuidados, desde a sensibilidade da mãe que perdeu o filho e está ali sem uma assistência, é muito difícil, eu vivi isso na pele. E aí eu vou falar uma coisa, e eu sei que muitos profissionais estão nos assistindo e vão assistir essa live, então para quem está entrando agora, né, a gente está falando sobre a questão das mães enlutadas e por que não falar das famílias também, né? Estamos aqui com a Cris Soares, que trouxe o seu relato, né? Quantas perdas, né, e quantos ganhos, na verdade, ela teve na sua vida e como ela reconstruiu tudo isso. E a Tati, né, da ONG, a Madalena, que trabalha arduamente para mudar essas realidades. E aí, Cris, eu te peço, assim, em público, né, eu acho que todo esse teu relato que eu posso te dizer é vergonha alheia, né, vergonha alheia de colegas,
né, que dizem uma frase como essa, eu sempre falo para os alunos, né, da questão da sensibilidade no atendimento, né, de tu realmente te colocar no lugar do outro e tentar fazer o melhor pelo outro, que é o mínimo que a gente pode fazer, é se colocar no lugar do outro e tentar fazer um pouco diferente. E aí eu pego esse gancho, Tati, para tu identificou como dava para a gente pensar diferente e fazer um pouco diferente. E aí tu começou a desenvolver aí junto com a Flávia, com toda a tua equipe, um manual para os profissionais, em cima daquilo tudo que tu ouviu, né? Todas as mães que vocês vêm acolhendo ao longo dos anos. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente a respeito desse manual. Assim, Aline, e para a Cris também eu queria dizer, eu fico muito indignada com esses relatos, porque eu escuto vários e, assim, recorrentes, as coisas recorrentes mesmo. Então, eu queria falar sobre a Semana do Luto Parental primeiro, antes de eu falar do manual, da importância da Semana do Luto, que é a primeira semana de julho. O Rio Grande do Sul ficou como o primeiro estado que tem essa semana. Então, ela não vai falar só com os pais ou só com profissionais de saúde, ela vai falar com professores, ela vai falar com autoridades do Rio Grande do Sul para a gente montar uma rede de acolhimento. Então, são várias coisas que a partir dessa semana a gente vai conseguir. E ela já está aprovada. E até eu convido a Cris também sobre o projeto 3649/2019, que eu bato muito nele. Por quê? Porque nele lá tem várias coisas que eu vou citar, duas das que a Cris falou, tá? A primeira, uma pulseira de identificação para que a equipe não chegue e pergunte cadê o teu bebê? Então, aquela pulseirinha não tem grande custo, mas não vai a cada troca de equipe tu ter que explicar o que aconteceu com o teu bebê. Segunda coisa, quarto, para ter não a obrigatoriedade, porque tem mães e pais que querem permanecer no mesmo quarto, mas que tenha no protocolo para que se mantenha em quartos separados, não colocar, porque é constrangedor para quem perdeu e constrangedor para quem tem o bebê. Então, tem várias coisas nesse projeto. Cris, eu te convido a olhar, e aí eu não sei se é o termo certo da palavra, militar por ele. A gente está pedindo urgência na votação, só que os deputados federais não estão olhando ele, a gente não está conseguindo fazer ele andar, e ele é muito importante. Então, eu te convido para militar sobre isso. 3649. Eu achei muito importante, porque ali são duas famílias vivendo algo totalmente oposto. A gente sofre por ver o que a gente estava querendo viver, e mais a dor de saber que deu tudo errado. E a família que está ali num momento de alegria e de felicidade fica constrangida de comemorar aquele momento porque está do lado de alguém que acabou de perder. Isso não é justo com nenhuma das famílias, né? Isso. E assim, nesse projeto também a gente fala sobre formação de profissionais, porque muitas vezes essas frases do "para fazer tu não gritou" não é nem falta de empatia ou falta de respeito, é falta de preparo. Eu acho que as pessoas não têm noção do quanto é importante para aquela família o que está acontecendo. Tanto quando o parto transcorre bem, como quando não transcorre, ou qualquer outro tipo de perda. Porque aqui na ONG a gente já escutou relatos de mães que perderam adultos, que quando o IML foi buscar não respeitaram, trataram que nem se fosse um objeto, largaram coisas horríveis que não têm necessidade, que agregam muita dor ao que já é tão doloroso. Então, a gente precisa de preparo para esses profissionais, porque eles precisam não só saber sobre o tema, mas eles precisam saber como agir a partir disso. E o manual que a Aline falou que é tão importante, ele já está construído, já está diagramado e a gente já vai começar, eu acho que dentro de um mês? 3, 4 dias. Uns 5 dias a gente já vai postar ele. E ele fala sobre várias coisas, sobre vários atendimentos, porque assim, é tão difícil falar com profissionais de saúde, e eu até comentei com a Aline sobre isso. Quando nós começamos a direcionar o nosso trabalho para um preparo para esses profissionais, a gente foi com a ideia de que eles tinham que acolher os pais, porque afinal é nós que estamos perdendo, em qualquer idade, né? Só que a gente esqueceu que todos somos humanos.
Então, Exato. o profissional, ele está dentro dessa rotina 24 horas por dia, ele tem plantão exaustivo, ele tem os problemas dele, tem uma série de coisas, então a gente precisa preparar todo mundo para que essa comunicação seja boa, entendeu? Então, a gente não pode pensar, eu sei que se tu analisar quem perde mais, claro que é a gente que está perdendo mais, né? Óbvio. Só que cada um tem a sua dor, porque para o profissional também é muito doloroso. Entendeu? Então, impossível que um médico ou um enfermeiro vai perder um paciente e vai para casa normalmente, como ele vai todo dia. Então, por isso que esse diálogo é tão importante, esse projeto que fala de capacitação para profissionais de todas as áreas sobre luto, ele fala de distribuição de materiais em vários locais, como Caixa de Memória, por exemplo, que são projetos que já estão acontecendo em vários estados, e uma série de outras coisas. Então, a gente está aprendendo a expandir a ideia sobre o luto parental, que inicialmente da ONG começamos a falar mãe, muito mãe, e depois já fomos direcionando a muito mais coisas e fomos expandindo essa ideia do luto parental. Então, é uma luta muito grande, que é o que eu falei para a Aline. E eu falo, então acaba que uma live dava para fazer 3 horas para mim falar só do que a gente precisa. Mas hoje eu vou salientar 2 coisas. O projeto 3649, quem tem interesse é profissional de saúde que trabalha na área, é mãe e pai que perdeu filho. A gente não teve acolhimento, né, Cris? A gente teve um atendimento péssimo em várias horas. Mas daqui a 5 anos, quem sabe, outros pais não tenham, se a gente conseguir fazer as coisas como precisam ser feitas agora. E também da Semana do Luto Parental, para se manterem atentos ano que vem, porque esse ano o Covid estava tudo pronto, então a gente acabou que se desestabilizou, não conseguiu realizar. E ano que vem, em julho, na primeira semana, a gente já está começando a organizar a programação e que vai estar muito boa também. Só que a gente ainda tem essa incerteza, né? Se a gente vai conseguir reunir público ou não, mas a gente já tem mais ou menos uma grade montada. E é muito importante, porque a gente precisa trocar informação e trocar histórias, mas a gente precisa ir muito além disso. Precisa garantir direitos para esses pais, para profissionais, que ele aconteça desde aqui de Bagé, no Rio Grande do Sul, até lá em Teresina, no Piauí. Então, isso a gente só consegue com projeto de lei. Por isso que eu falo da importância do 3649. E não vou falar vota em mim, porque eu não sou política, tá? Eu sou só presidente. Eu vou militando nisso. Muito legal isso que tu trouxe, né? Projeto 3649, então coloquei aqui para quem não conhece, ir atrás, conhecer acerca desse projeto, puder realmente, né, levantar essa bandeira, ongprematuridade.com, a Tati sabe, a gente apoia, né, a gente divulga e a gente trabalha para isso também, porque a gente entende a importância desse projeto e a importância da gente começar a trabalhar essas questões de formas totalmente diferentes do que a gente faz hoje. Eu gostei bastante do que a Flávia trouxe, né, dos profissionais, né, na verdade, na nossa formação, e eu falo isso como enfermeira, né, durante a minha formação, um pouco foi falado a respeito de luto, um pouco foi falado acerca de como eu deveria, qual o enfrentamento, né, deveria ser feito para que a gente pudesse, né, atender da melhor maneira os pais e também os meus pares. Né? Então, assim, muitas vezes eu pedi colo às pessoas que estavam comigo, muitas vezes eu pedi ajuda, porque eu também não sabia enfrentar tudo isso. Gostei muito do que tu falou, Tati, a gente já compartilhou isso. Quando uma família perde os profissionais, a gente também perde. A gente nunca vai entender, a gente nunca vai saber a dor que você sente. Nunca. Né? Eu me coloco ao lado, mas eu não sinto como. O importante é realmente a gente saber como se colocar ao lado. Algumas mães se permitem ser abraçadas, outras se permitem apenas o toque, outras não, elas querem ficar sozinhas. E a gente precisa ter instrumentos para nos nortear quanto a isso. Eu acho que isso é de suma importância. Gente, olha só, a gente já está quase fechando 1 hora de live. Eu não vi o tempo passar, eu não sei vocês, mas eu não vi. Não, também não vi. Até fiquei pensando se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, né? Eu coloquei aqui, tem muitas contribuições que eu tenho compartilhado aqui, né? Colocado aqui para o pessoal, muitas mães colocando, né? Das suas vivências, das suas experiências. Muito obrigado. A participação de vocês é fundamental para as construções que a gente realiza, né? Tanto a Cris no seu trabalho, a Tati, nós da ongprematuridade.com. Então, vocês vão ver a
ONG falando mais sobre esse assunto. A gente precisa abordar formas diferentes de conseguir atingir as pessoas, é fundamental, mas esse assunto ele não pode ser velado. Existe algo que acontece muito, que são as famílias não ficarem ao lado das mães enlutadas porque não sabem o que dizer, não se aproximarem porque não sabem o que fazer. Na reunião que nós tivemos essa semana, a Cláudia, que é uma das nossas voluntárias e que trouxe o seu nome, né, Cris, que a gente pudesse ter esse contato maravilhoso. Cláudia está nos assistindo, muito obrigada. Ela trouxe isso, né? De quanto as pessoas se afastam daquela mãe que teve a perda porque não sabem o que dizer, porque não sabem como, né, estar junto dessa mãe. Então, o quanto a gente precisa falar sobre isso. E aí eu queria rapidinho de vocês duas, né, um recadinho para essas famílias, né, para esses amigos tão próximos, né, Cris? Tu tinha amigos próximos de ti vendo essa tua perda. E aí, quais são as dicas para essas pessoas se afastarem de ti? Não, como tu disse ali, cada pessoa reage de uma forma a uma perda, né? Eu acho que o mais importante é você perceber isso, do que você pode. As pessoas, muitas vezes, chegam pra gente, não sei nem o que te dizer, gente, não precisa dizer nada, é um abraço, é um carinho, é um conforto. Naquele momento, você saber que você pode contar com as pessoas se você vier a precisar, se a mãe for mais reclusa, se coloca à disposição quando ela precisar, quando ela quiser, quando ela se sentir bem, para ela saber que ela não está sozinha, e se a mãe está aberta para isso, a gente não precisa ter as melhores palavras, porque nem a gente que está passando isso sabe explicar, sabe compreender o que está acontecendo. Então, eu acho que o amor, a demonstração de carinho, de amor e do estou aqui é infalível, gente. Eu acho que nesse momento é isso. E respeitar o tempo de cada um vai sentir de uma forma, vai ter o seu tempo, esteja atento a isso, se você está próximo, se você é familiar de alguém nesse sentido, mas eu sempre sou da premissa de que amor nunca é demais. Lindo. E para mim, tá complicado. Acrescentando ao que a Cris falou, o que a gente sempre indica é que depende muito a proximidade da pessoa. Então, se ela se a família que perdeu é um vizinho que tu conversou 2 vezes, tu não vai ter proximidade para chegar muito além daquilo. Então, tu vai dizer meus sentimentos, dar um abraço, enfim. Agora, se tu é amigo, tu conhece o cachorro da casa, o gato, vai dar uma ração para eles, faz um bolo que a família, que tu sabe que os pais gostam, convida a criança, porque tem famílias que perdem e tem outra criança. Então, convida a criança para sair dar uma volta, tome atitudes práticas, entendeu? Que às vezes até tu buscar um pão na padaria já faz toda a diferença para aquele casal, ou para aquela mãe, ou para aquele pai que está vivendo aquilo. Então, analise a tua proximidade e sempre ouça com o coração aberto o que a pessoa está dizendo. Porque tem dias que a gente quer falar muito sobre e tem dias que tu não quer falar. E tem pessoas que gostam de partilhar, pessoas que não gostam de partilhar. E ok. Então, é bem o que a Cris falou. Tá ao lado, tá perto. E atitudes, eu além do abraço ainda indico essas atitudes práticas que ajudam muito. E o tempo de superação, né, que foi uma coisa agora que a Flávia botou que é bastante importante, gente. Não cobrem essa superação das pessoas que estão passando por isso, sabe? Não cobrem que você tem que se levantar, você vai ter outro filho, você isso, deixa as pessoas viverem o seu momento, deixa chorar o quanto tem que chorar, doer o quanto tem que doer, porque se isso não doer agora, a pessoa guardar, isso pode vir depois de uma forma muito, muito maior. Então, eu acho que a gente tem que ter esse entendimento pessoal, a gente tem que tenha paciência, como a Tati disse agora, às vezes vai querer chorar o dia inteiro, no outro dia vai acordar mais disposto, mais alegre, daqui a pouco vai lembrar, daqui a pouco vai sentir a falta. Então, é a paciência e para os mais próximos, né, que eu digo, os irmãos, os avós da criança, né, que partiu.
tenham paciência com essa superação e não exijam isso das pessoas que estão passando por esse momento. Ainda mais quando já tem outro filho, pensa no teu filho, você tem que se levantar, pensa não sei em quem, pensa na tua mãe que já é velhinha, pensa não sei o que. Gente, respeitem esse momento da pessoa que está passando por esse momento. E quem está passando esse momento, se acolha em amor, se acolha o seu momento, a sua dor, viva o que você tiver que viver, sinta o que você tiver que sentir, porque cada dia vai ser uma nova vitória, vai ser um restabelecer, um novo recomeço, e cada um tem o seu tempo, você se respeita, e as pessoas que estão próximas respeitem também esse momento. Sim, porque a gente mesmo se cobra, né, Cris, para ficar bem. Então, assim, eu olhava para o Elano e pensava, meu Deus, como é que eu não fico feliz? Como que eu não estou como eu deveria estar, entendeu? Como eu achei que eu deveria estar. E isso, ao invés de ajudar, que tu fique melhor, tu vai ficando pior. Quanto mais tu quer melhorar, mais tu quer é pior. Então, o ideal é tu se reconhecer, olha, hoje eu não estou bem, eu vou ficar aqui em casa, eu vou fazer o que eu gosto de fazer e tudo bem. Amanhã, se eu tiver melhor, eu saio, se eu não tiver... Ter paciência, mas eu não quero estender muito, mas eu lembro muito desse primeiro momento que eu queria voltar a ser como antes, ser irracionalmente. Tu busca aquela normalidade que tu tinha antes da perda. Então, é o que a doutora Karina nos falou uma vez e para mim significou muito, que ela falou, Tati, tu pensa assim, eu estou bem agora, como eu estou bem agora, não como eu estaria antes, entendeu? Porque a gente tira o parâmetro de antes de perder o filho, né? E não, tu tá o melhor que tu consegue estar naquele dia. Porque tem dias que tu tá bem, tem dias que tu não tá tão bem. E ok, entendeu? E funcionou muito para mim isso, de acolhimento, de aceitar que um dia eu não vou estar bem, até às vezes é questão de horas, às vezes você está bem agora, daqui a 2 horas você não está bem, eu não fazia grandes marcações de longo prazo, sempre deixava tudo muito em aberto e fazia o que eu sentia vontade, e se eu sentia vontade de chorar, eu chorava, e foi muito gratificante isso para o meu entendimento e o meu fortalecimento a cada dia, porque o autoconhecimento e a autocompaixão nesse momento é muito importante. Gente, eu tô assim inundada. Eu vou falar bem sincera para vocês, eu tô inundada de emoção, inundada de força, né? E eu acho que sempre quando a gente escuta histórias como a de vocês, de superação, a história da Tati eu já conhecia bastante, a da Cris eu estudei, eu li, eu quis saber mais, né, mas tu contando, assim, eu lembrei, obviamente, muito das minhas filhas, né, e dos meus enteados, e pensei várias vezes nas minhas reclamações, né, então, assim, a gente não precisa passar pela perda para aprender. A gente precisa escutar as outras pessoas e aprender. Então, essa noite de hoje, para mim, foi maravilhosa. Eu tenho certeza que as pessoas que nos assistiram e ainda vão nos assistir foi maravilhosa. Quero convidar vocês duas a novos projetos, novas lives. Acho que a gente tem muito a fazer aí, muitas coisas a serem construídas. A vocês que são profissionais de saúde, que estão nos assistindo agora, tem vontade de falar mais a respeito disso, entrem em contato com a gente. Então, assim, aline@prematuridade.com, entrem em contato, vamos trabalhar sobre isso, vamos mudar essas realidades, porque juntos a gente é muito mais forte, consegue fazer a diferença. A ONG, a Madalena, vem provado isso, a Cris vem mostrado isso também. Então, assim, baixar a cabeça e achar que é assim mesmo, não faz parte do nosso dia a dia. É ou não é, gurias? Não dá. Cada um de nós faz a diferença e soma, né? Exatamente. E aí eu adorei o que a Aline trouxe agora, né? Ressignificação, exatamente isso, Aline. Ressignificar, não só para as mães, para as famílias, mas também para os profissionais de saúde. Quero agradecer muito, Cris, a tua presença, Tati, mais uma vez, né? Parceira aí de longa data, Cris, começando a tua parceria com a gente agora, a gente não vai te deixar quieta. Que bom.
Na sexta-feira nós temos um vídeo da Cris com várias dicas bem legais para as famílias, né, Cris? E aí eu não posso terminar a noite, né, sem comemorar a vida, não é mesmo, senhora Tati? Dia de Ah, que aniversário hoje. linda! Parabéns! Muito Obrigada. amor! Querida, muita saúde, muito Nunca amor, pensei que muita vocês iam vida, saber lembrar. muita prosperidade. Tu tem uma pessoa fundamental do teu lado chamada Flávia, né? Não tem como a gente não saber. Então, assim, Tati, só posso te desejar as melhores coisas. Muito obrigada por todas as oportunidades de aprendizado. Muito obrigado por me permitir te ouvir e fazer parte dessa tua caminhada também. Então, tenho muito orgulho disso, aprendo muito, né? Muito obrigada mesmo quem esteve conosco nessa noite. Continue acompanhando nossas redes sociais, nosso site. Vocês vão ver muito mais a Cris, muito mais a Tati, muitos profissionais falando acerca da questão do luto. Luto não é só tristeza, luto é comemoração. As crianças, elas existiram, elas ressignificam a vida das pessoas as quais elas passaram, independente se são pais e mães. Nós, profissionais, também aprendemos muito com vocês. Obrigada, gurias, uma boa noite quem esteve conosco agora, e vamos deixar a Tati comemorar o aniversário. Linda! Obrigada, gente, Obrigada obrigada. mesmo, de coração. Tudo de bom. Tudo de bom para ti, Tati. Vida longa para ti, né? A gente precisa muito de ti. Boa noite, pessoal. Até mais. Tchau. Boa noite, tchau.